Boa noite! Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos entrando. Deixa eu acenar para vocês. E me conta como é que vocês estão. Deixa eu colocar o tema da nossa live, que hoje vai ser para responder algumas perguntas. E a gente vai falar sobre os estágios do relacionamento. Então, peraí. Vou colocar relacionamento conjugal, parte 2. Quem assistiu ontem, gente? Quem tava aqui ontem? Me conta. Peraí, deixa eu só fixar meu comentário. Boa noite, mãe! Princesa. Boa noite, gente, todo mundo que tá chegando. Quem que tava aqui ontem? Que a gente tava falando sobre os 6 pilares para um relacionamento saudável. E aí, gente, eu recebi um tanto de perguntas de vocês. Eu anotei algumas, que são perguntas importantes, assim, que eu meio que selecionei. E eu vou falar com vocês um pouquinho. Eu vou começar a ler, né? Na verdade, eu vou começar a responder essas perguntas, mas aí eu vou respondendo e falando um pouco daquilo que eu preparei para vocês hoje, tá? Eu queria, gente, primeiro falar que eu recebi muito feedback ontem. Inclusive, eu fui convidada para poder falar no casamento de uns amigos nossos que vão casar aqui em Alphaville. Agorinha, tá chegando já. E aí ele assistiu a nossa live de ontem. E aí ele ligou pro meu esposo, né, ontem, falando: Ana, a gente queria que você desse uma palavra no nosso casamento. Então, gente, às vezes vocês acham que aquilo que você vai falar não é importante, que as pessoas não vão, que não precisam, mas tudo que a gente fala toca o coração do outro, né? E transforma, e traz vida. Por isso que eu acho que o mundo precisa mais disso, sabe? Da gente falar mais aquilo que tá no nosso coração, da gente vulnerabilizar mais, tirar as máscaras e viver mais de verdade, sabe? E aí hoje eu vou começar falando sobre os 4 estágios de um relacionamento. Isso, gente, eu fui aprendendo, né? Na verdade, eu vim estudando e fui aprendendo com as minhas experiências. Eu falei isso ontem. Nada que eu falar pra vocês aqui não vai ser algo que eu não vivi. E algo que não é uma realidade de vida minha. De vivências, de experiência e de estudo também. Porque acaba que a gente começa a estudar sobre algumas coisas, né? Para poder trazer entendimento, para trazer consciência, principalmente quando seu relacionamento tá ruim, né? Quando você não tá dando conta, quando tá desafiador, quando tem muito sofrimento, quando está causando muita dor ou tá sentindo muita dor, aí você precisa buscar meios para poder se sentir, né? Entender aquilo que tá acontecendo. E aí eu trouxe esses entendimentos com alguns estudos. E aí existem 4 estágios do nosso relacionamento. O primeiro estágio é a paixão. Eu tava até falando um pouquinho sobre ela ontem. Gente, todo mundo, o início é maravilhoso. O início, você tem muita encantamento. No início, aquela pessoa é o ar que você respira, né? É o pedacinho do céu na terra. Existe muita... porque tudo é novidade, né? Tudo é novo, tudo é gostoso, tudo é lindo. E tem muita paixão mesmo. E essa fase, gente, ela é muito linda, ela é muito encantadora, mas ela acaba. Esse é o primeiro estágio. Quando você conhece alguém, você começa a se relacionar com essa pessoa, e aí você se apaixona. É o frio na barriga, né? É a vontade de estar junto o tempo todo. É aquela sensação gostosa, né, gente? O tanto que é bom a gente estar apaixonado. O tanto que é bom a gente estar junto com alguém, principalmente nesse início. E nessa fase da paixão é onde tem as projeções positivas. Na psicologia analítica, a gente fala que esse início, você começa a projetar no outro aquilo que você ainda não reconheceu em si. Aquilo que eu ainda não conheço de mim, eu vejo no outro. Toda a minha luz que ainda está guardada. Então o outro é o ar que eu respiro, o outro me completa, né? Eu quero ficar com ele, o outro é uma extensão minha. E isso é verdade mesmo, porque o outro ele acaba te completando, te trazendo algo que dentro de você ainda não se reconhece. Né? Dentro de você ainda não viu aquela luz. Então essa paixão, gente, ela é linda. E aí você começa a se conhecer mais através do outro. Só que esse estágio da paixão, ele acaba, né? Ele dura aí 1 ano, 2 anos.
E aí ele começa a vir os desafios. Começa a vir os desafios. E aí que começa, esses desafios vêm como? 1 ano, 2 anos. E aí ele começa a vir os desafios. Começa a vir os desafios. E aí que começa... Amor, deixa eu continuar. O Hélio entrou aqui, gente. Amor, vem cada um oi só então? Não? Ele entrou aqui para poder melhorar a luz para mim. Aí, gente, aí vem a terceiro estágio. O segundo estágio é o estágio dos desafios. Que aí começa a conjugalidade. Entenda isso, gente. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona. O primeiro é a paixão. Então você tá apaixonado, tá encantado, tudo é lindo. E aí você começa a se relacionar mais. Você começa a ficar mais junto com aquela pessoa. Aí vem, por exemplo, o casamento, ou muitas pessoas começam a morar junto, ou ficam mais tempo junto. E aí, gente, quanto maior a intimidade, quanto maior o relacionamento, aí começa a vir os desafios, porque é a hora que a sua sombra vem à tona. É a hora que você não consegue mais esconder. Né? E aí o seu ego, ele já está exausto, porque ele não consegue manter aquela imagem que você quer, e aí vai começar a vir o quê? Aquilo que você esconde até de você mesmo do outro. E aí começam as brigas, as discussões, você começa a olhar para o outro e falar assim, gente, como que eu me relacionei com essa pessoa? A gente não tem nada a ver um com o outro. Você começa, aquilo que te encantou no início, começa a te irritar agora profundamente, vocês começam a discutir, a brigar, você começa, gente, é uma fase que você tem a projeção, na paixão é projeção positiva, na fase dos desafios é a projeção negativa, você começa a projetar tudo aquilo que você não aceita em você no outro, o outro começa a ser o seu espelho, aí tudo aquilo que irrita no outro, aquilo que incomoda no outro é algo que você ainda não reconhece de si, mas você fica exigindo que o outro mude. Tem uma frase que eu trouxe. Olha aqui pra você ver, a maior parte das crises na relação vem ao exigir do outro o que ele não pode dar, acreditando que vocês são a mesma pessoa. Você começa a querer que o outro faça pra você aquilo que você precisa fazer por você mesmo. E aí, como você não consegue, porque é muito inconsciente, você exige do outro. Só, gente, que no relacionamento são duas pessoas diferentes. Imagina que, sinceramente, gente, um casamento tem tudo pra dar errado. Um relacionamento tem tudo para dar zebra. Por quê? Porque são duas pessoas diferentes, que vêm de famílias diferentes, com crenças diferentes, com tudo diferente. E aí elas começam a se relacionar. E carrega também muitas dores, muitas memórias, muitas experiências, né? Vieram de criações diferentes. E aí aquilo começa a vir à tona nessa hora da conjugalidade. E aí, gente, é nesse momento que muitos casais se separam. É neste momento que começa a briga, a discussão, aí fala, eu não te amo mais, não existe mais amor entre nós dois, sabe, eu não consigo admirar ele, eu não consigo sentir nada por ele, ou o homem falando, né, pro meu cônjuge, para ela ou para ele. Por quê? Porque você começa a projetar tanta sombra, você começa a projetar tanto algo negativo que está em você no outro, que você acha que o amor acabou, né, gente? Só que as pessoas também confundem muito o que é o amor. Né? Porque é nessa hora, é quando começam os desafios a acontecer, é através do conflito que vocês começam realmente a se amar. Que realmente começa, o relacionamento, ele começa justamente nessa hora, que vocês querem se separar. Aí você fala, gente, não é possível que eles vão se separar. Agora que tá começando o relacionamento de verdade, porque até então era só paixão. Até então era só oba-oba, né? Era só tudo lindo e maravilhoso. Agora que começam os desafios, vocês não dão conta. Aí que se separam, brigam, acham que o amor acabou, que é a hora que realmente vocês começam a se conhecer através do outro. É a hora que realmente vocês começam a entender mais sobre si, através porque o outro, ele vai ser o seu espelho. Quando no meu relacionamento eu brigava com ele, eu queria que ele mudasse. Eu achava que a culpa era dele, que ele que tinha, né, que se virar, que ele que tinha que mudar. Mas na verdade, gente, a mudança tinha que partir de mim primeiro. Sou eu só projetei nele aquilo que eu precisava de curar em mim. Por isso que nesse momento a gente precisa de dar um passo para trás,
né? Recuar dessa projeção, trazer o autoconhecimento. O que eu preciso entender de mim nessa relação? Por que eu exijo tanto disso? Por que isso me irrita tanto nele? Na época, o que me irritava com ele era que ele era muito parado, muito acomodado. Ele era muito quietinho, sabe? E eu com muita energia, eu muito acelerada, querendo resolver, fazer as coisas. E ele muito permissivo, né? Não, faz você, resolve você. O que você escolher é isso mesmo. E aquilo me irritava, porque eu queria que ele se movimentasse, né? Eu queria que ele levantasse, fizesse mais coisas. E aquilo começou a me irritar. E aí eu queria que ele tomasse a iniciativa. E depois, gente, com o tempo, depois que separei, que fui pro autoconhecimento e fui entender que, na verdade, era eu que precisava de parar. Aquilo que eu achava que ele estava, né, parado, sem energia e tudo, é porque eu estava acelerada demais. Eu que precisava de respirar. Ele só estava escancarando aquilo que eu precisava de curar em mim. Não era sobre ele, era sobre mim. Muitos relacionamentos acabam porque as pessoas não conseguem lidar com as suas próprias sombras. A gente não consegue lidar com aquilo que há em nós. Então a gente exige do outro e aí muitas vezes a gente termina com esse outro e vai procurar outro relacionamento que vai existir os mesmos problemas. Por quê? Porque é eu que preciso mudar, né? O outro só está refletindo aquilo que está em mim. Então eu vou trocar 6 por meia dúzia. Muitas vezes é isso que acontece. A gente troca, a minha mãe falava isso comigo, Ana, você vai trocar 6 por meia dúzia, não vai adiantar nada. Mas por quê? Porque na verdade sou eu. Se eu não passar por uma transformação, se eu não mudar, se eu não entender o que está acontecendo comigo, eu vou atrair um relacionamento que vai fazer a mesma coisa. Tem uma amiga minha que conversou comigo e falou, Ana, eu fiquei com um cara, ele me traiu, fiquei de novo, ele me traiu, fiquei com outro, me traiu de novo, e agora eu tô com um e tô com medo de ser traída novamente. Aí eu falei com ela, olha, não é sobre eles, é sobre você. Qual parte sua você está se traindo? Para poder atrair um relacionamento onde o outro tá atraindo você. Você só atrai aquilo que você está emanando. Qual parte sua você se trai, você não se valida, você não confia em você? Para o outro poder fazer isso, né? É falta de amor próprio. Falta você olhar para si. E aí, enquanto você não trazer isso à tona, você vai continuar atraindo relacionamentos para te fazer enxergar. Gente, a vida vai nos recrutar o tempo inteiro para nos conhecer mais sobre nós mesmos. A gente fala, na psicologia analítica, né, fala muito que a gente atrai, que quem escolhe o nosso parceiro é o nosso inconsciente, né? Você fala assim, gente, eu tinha tudo para dar certo com aquela pessoa, mas eu não tô com ela, eu tô com o outro. Por quê? Porque é o outro que vai te ensinar. É o outro que vai fazer você reeditar o seu passado, trazer as suas dores à tona, trazer aqueles traumas para ressignificar. O nosso inconsciente, ele vai atrair a pessoa X para poder fazer vir tudo à tona, vir tudo aquilo que você precisa curar de você. E não adianta, né? É um ciclo, porque você pode terminar com um, você vai conseguir outro. Tem gente que fala assim, eu tenho um dedo podre, né? Eu sempre atraio esse tipo de coisa para mim, aquilo é cíclico, né? Sempre é o mesmo tipo de relacionamento. O que acontece comigo? Não é com você, não é com o outro, né? É você. Porque você está traindo algo que você precisa curar em você. E depois que você cura, gente, depois que você ressignifica, traz à tona, muda aquela memória, muda a experiência, você consegue atrair um relacionamento saudável. Isso vale para amizade também, exatamente. Vale para tudo, né? Para todo tipo de relacionamento. Relacionamento de amizade, de marido e mulher. Relacionamento com filhos, com tudo. Você sempre vai projetar no outro algo que você precisa curar de você. E é o que te irrita, é o que te incomoda. Por isso que esse segundo estágio de um relacionamento, ele é desafiador. Ele é o estágio dos desafios. Porque é quando você vai precisar te conhecer mais sobre si. Quando o outro vai te irritar, vai te tirar do sério. Você vai sentir, gente, tem dia que você não vai conseguir olhar na cara dele. Você vai se perguntar, o que que eu vi nessa pessoa? O que que eu tô fazendo do lado dele? Tem nada a ver nós dois juntos. E aí esse momento é o momento de você entender o que que existe em mim. O que que irrita tanto nele que existe em mim que eu preciso de curar em mim. O que que eu preciso me transformar. Gente, sempre vai ser mais sobre você do que sobre o outro. Por isso que o autoconhecimento é muito importante, a terapia é muito importante, você entender, porque senão você vai continuar brigando e discutindo com aquela pessoa, sem entender, né? Simplesmente vomitando as suas frustrações em cima do outro, sem se conhecer.
quando eu tava no meu relacionamento com ele, né, que eu exigia muito dele, eu entrei pra terapia na época. E eu pedi pra separar, entrei pra terapia pra poder me conhecer. E minha vida virou de cabeça pra baixo. Eu falei com a minha terapeuta na época, falei que eu vim aqui pra resolver minha vida, não é pra poder avacalhar tudo de uma vez, né? Aí ela falou comigo, Ana, não é que tá tudo bagunçado agora, é porque antes você tava dormindo, agora você acordou. E aí você tá trazendo muitas coisas sobre você que você precisa te curar, que precisa vir à tona. Enquanto você não ressignificar todo esse passado, enquanto você não curar suas dores, seus traumas, você vai seu relacionamento vai continuar dando problema, porque você vai continuar exigindo do outro, cobrando do outro, sem se conhecer. E aí que eu fui começando a entrar nesse processo de autoconhecimento. Por isso que é tão importante a gente se conhecer. Gente, relacionamento é lugar de individuação. É através do outro que você vai se conhecer. Relacionamento é lugar de você, sim, trazer toda essa sujeira à tona e se conhecer. Por isso que é desafiador. Não existe, gente, casamento, família margarina, né? Aquelas de propaganda, todo mundo feliz, maravilhoso, pleno. Não existe relacionamento perfeito. Existe relacionamento real, de verdade. E esse, sim, tem desafios. Por isso que é uma decisão, é uma escolha de ficar junto. Porque você vai precisar de renunciar. Eu fiz eu peguei a palavra amor e eu fiz aquela coisa de colocar as letrinhas, né? Que somam a palavra amor. E eu vou falar para vocês. O A é de ação. Amar é ação. Ninguém ama sozinho. Ninguém ama sem eu movimentar. Gente, amor é movimento. Amor é ação. E a outra, o A de ação. O M de matrimônio. Né? Quantas pessoas estão no relacionamento e não existe um matrimônio, né? Estão juntos só por estar juntos, estão juntos por mostrar para as outras pessoas, né? Para poder colocar aquela máscara, fingir que está no relacionamento. Não existe esse matrimônio. Ou estão casados, ou estão só juntos, né? E não selaram essa aliança com Deus. Não existe o matrimônio. E o amor, o O é de obediência, obediente a Deus. Não tem como a gente querer instalar o amor na nossa vida sem obedecer a Deus, sem ter Ele como base, porque na verdade, gente, o amor é dele. A gente é um canal deste amor, né? O amor dele passa por nós para chegar em outra pessoa, para a gente atingir um outro ser. Por isso que a gente precisa se sentir amado. Por isso que para amar o outro, eu preciso me amar primeiro. Porque esse amor precisa transbordar em mim. Eu não consigo amar ninguém se eu não me amar primeiro. Se eu não olhar para mim. E eu preciso me encher para poder transbordar no outro. A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Né? Então, a obediência a Deus é o O. E o R é de renúncia. Não tem como também você amar sem fazer renúncias. É necessário, muitas vezes, abrir mão de muitas coisas, abrir mão do egoísmo, do orgulho, né? O amor, ele é a entrega, ele é o dar, né? E é dando que se recebe, mas por isso que o dar vem primeiro do que receber. Eu preciso me doar, eu preciso de me renunciar para aquele amor. Enquanto eu quiser que o outro atenda às minhas necessidades, enquanto eu quiser que só que o outro faça por mim, enquanto eu não me despir de mim para estar ali a serviço do outro, isso não é amor. A gente vai começar a entender, gente, muito sobre a palavra amor quando a gente olha para Jesus. E amor é morte, né? Ele morreu para provar o amor dele por nós. Morte quer dizer renúncia. Então, você vai ter que renunciar de muitas coisas, né? Toma posse da sua cruz, renuncie. Porque enquanto a gente estiver nesse amor egoísta, né? Nesse amor orgulhoso, nesse amor ainda só voltado para mim, ele ainda vai estar muito longe de saber o que é o amor de verdade. O amor é livre, né? O amor é a liberdade. O amor, ele não prende, o amor, ele não exige, ele não cobra, ele simplesmente é.
E quando está num relacionamento que você quer exigir, quer cobrar, que você quer que o outro mude para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, o amor é aceitação, né? É você olhar para o outro como Jesus olha para a gente, né? O amor que Ele nos deu, não porque a gente merece, é um amor imerecível, porque nós erramos tanto, nós pecamos tanto e mesmo assim Ele nos ama incondicionalmente. O nosso cônjuge vai errar muito com a gente, né? Vai nos ferir muito e a gente continua olhando para Ele com esse olhar de benevolência, né? Com esse olhar de amor, de perdão. Ontem a gente falou sobre os 6 pilares, né, do relacionamento, e um desses pilares é o perdão. Então eu coloquei nessa palavra amor e coloquei essas letrinhas desmembrando a palavra amor para a gente poder lembrar o que essa palavra carrega de verdade, né? O que é essa renúncia? O que é essa ação? Amor é uma escolha, amor é uma decisão. Eu escolho todos os dias o meu cônjuge. Porque no dia que eu não escolher mais, né, o dia que eu não vai vir, o primeiro desafio que acontecer vai desmoronar. Porque eu preciso estar firme, né, firme na rocha, eu preciso decidir, ter a certeza que aquela é a minha escolha, não ter outra opção, senão vai cair. E o mundo, gente, nos distrai tão facilmente. O nosso casamento, os relacionamentos, né, eles estão tão frágeis, né, que qualquer coisinha que o mundo externo nos afeta, né, nos bombardeia, a gente faz com que isso, com o nosso casamento, com o nosso relacionamento, ele se desfaz. Ou a gente deixa, né, o lixo entrar na nossa relação, a sujeira toda entrar na nossa casa, através de traição, através do álcool, da violência, de droga, do jogo, de qualquer vício, né, de qualquer coisa do mundo, né, do mundana. A gente vai fazer isso entrar e vai colocar isso como algo até mais importante do que a nossa família. O tanto que está desvirtuado, né? Então esse é o terceiro estágio. E esse é o segundo estágio, né? O primeiro é paixão, desafio. E aí, gente, depois que você passa do desafio, que é essa parte que eu acho que todos nós estamos vivendo, que é a parte mais longa, né? Que é realmente a gente perseverar, porque nessa época do desafio é onde muitos casamentos acabam, é onde muitos relacionamentos não dão conta, porque acham que o amor acabou, né? Porque acham que não tem, que não existe chance de dar certo mais, e porque a gente não quer se conhecer, porque a gente não quer entender sobre nós, a gente ainda está muito apontando o dedo para o outro. E aí a gente está muito distante, aí vai acabar mesmo, infelizmente. Mas se você passa desse estágio, você entra por terceiro estágio, que é o amor. E aí você vai começar a entender o que é o amor de verdade. O que é o amar o outro como ele é, e não como eu quero que ele seja. O que me fez apaixonar por aquele homem no início, por aquela mulher no início? Faço essa pergunta para vocês. Lá no início da relação, quando vocês começaram, o que me fez me encantar ou admirar esse homem e essa mulher? Né? E aí traz isso. O que é o amor de verdade? É essa aceitação, é essa renúncia, é essa entrega, é esse me doar pro outro. E eu comecei a entender, gente, que casamento, que relacionamento é patrocínio. Eu preciso patrocinar o meu cônjuge o tempo todo. Gente, casamento é investimento. Quanto mais eu patrocino o meu cônjuge, quanto mais eu valido ele, quanto mais eu invisto nele, mais eu recebo. Mais eu recebo amor, carinho, afeto, mais tempo de qualidade, tudo. O problema é que a gente exige, né, do outro sem querer dar, sem querer patrocinar ele. Gente, eu sou a maior patrocinadora do Ellen hoje. Eu invisto nele tudo que eu puder, porque eu sei que tudo aquilo que eu invisto nele vai voltar. Quando você faz um investimento no banco, você vai investir no banco, você bota seu dinheiro lá. Aquele investimento te traz retorno. Você começa a ter, né, um retorno daquele investimento. É isso que é relacionamento. Investe no seu marido, investe na sua esposa. Tudo que você puder, sabe? Porque aquilo vai voltar para você. Né? E vai voltar assim, multiplicado, vai voltar exponencialmente. E eu comecei a entender que relacionamento é investimento.
E eu preciso patrocinar o meu cônjuge. Gente, é porque muitos relacionamentos é como se fosse uma guerra, é uma competição, né? Quantas vezes na minha relação eu quis competir com meu esposo, né? A gente parecia que tava um querendo ser melhor do que o outro, um querendo brigar com o outro, um querendo... E aí, gente, isso era muito real. Até que um dia eu parei e falei assim, Ellie, a gente tem que estar junto, eu não tô contra você, você não tá contra mim, a gente precisa, a gente é um time. E aí nós vamos entrar para o quarto estágio. Então o primeiro é paixão, o segundo é os desafios. Passou do desafio, você começa a entender o que é o amor, de verdade. Esse amor benevolente, compassivo. Esse amor que iguala ao amor do Pai. Né? Esse amor incondicional, que eu não exijo que você faça aquilo que eu quero. Eu não exijo que você seja aquilo que eu quero que você seja. E eu te amo mesmo assim. E aí vai para o quarto estágio, que é isso que eu vou chegar agora, que é a unidade. A unidade. Gente, a sua família, ela é um time. Vocês são uma equipe. Quantas vezes eu batia de frente com ele, até eu começar a entender que a gente precisa andar juntos. Eu preciso ser a sua maior patrocinadora e você o meu maior patrocinador. Eu preciso investir em você. Nós somos, quanto mais um crescer, o outro vai crescer junto. Eu não preciso brigar com você, eu não preciso discutir com você. Pelo contrário, a gente precisa achar um termo comum e andar juntos. Gente, unidade. Pense, vocês são uma equipe. Vocês são um time. Ninguém ali está contra ninguém. Vocês precisam ter a mesma visão de futuro. Eu vou dar uma tarefa esse final de semana, que é a tarefa que eu vou fazer com ele esse final de semana. É um planejamento de vida. Eu chamo de planner do casal. Faça um planner do casal. Senta, pode ser até seu namorado, né? Ou seu o cônjuge, ou o noivo, enfim, quem tá com você. Começa a fazer um planejamento, um planner, mais casamento mesmo, né, gente? Que tem mais essa unidade mesmo. Quais são os nossos planos para o futuro? O que eu quero? Você já perguntou pro seu esposo o que ele quer? Você sabe quais são os sonhos dele? Qual é a visão de futuro dele? Aonde ele quer chegar? Ele sabe quais são os seus sonhos mais íntimos? Aquilo que você mais quer. Às vezes, gente, eu queria muito viajar. Eu queria muito, muito viajar. E aí eu não falava isso pro Ellie. E aquilo me correu. Eu falei, eu queria tanto que ele viajasse comigo, mas eu não expressava aquilo. Ele não sabia que aquilo era importante para mim. Sentem e falam, o que você quer? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos mais íntimos? E ele também falar o dele, vocês começam a anotar. E aí vocês vão pegar o que um quer, o que o outro quer e vão entrar em unidade. O que nós queremos? Aonde nós vamos chegar? Até o final do ano, onde a gente quer estar juntos? A gente quer fazer quantas viagens? Né? A gente quer, quais são nossos planos profissionais? Qual que é o seu sonho? Surgiu agora a oportunidade de eu ir para um outro segmento profissional. Primeira coisa que eu perguntei foi pro Ellie, amor, o que você acha da gente embarcar nesse novo desafio? Porque nós somos uma unidade. Não adianta eu querer algo que você não quer. Senão, gente, é isso que começa a distanciar o casamento. E aí, no futuro, eu vou olhar e falar assim, gente, parece uma outra pessoa. Né? A gente tá tão diferente um do outro, ele pensa tão diferente de mim, mas é porque isso é cultivado. Isso não é algo que vai nascer assim. Por isso que o amor é ação. O A, né, do amor é ação. Vocês precisam ter isso. Olha, vamos sentar, vamos olhar o que a gente quer, vamos planejar o nosso futuro, o planner do casal, e vamos colocar essa unidade, vamos andar juntos agora. Nós somos um time. Quando vocês estiverem brigando, gente, um dos dois sempre tem mais consciência, né? Sempre um é mais imaturo. No relacionamento sempre é assim. Tem um dos dois que sempre ele é mais infantil. E tem um que tem mais consciência, né? É um pouco mais maduro naquele relacionamento. E esse que é mais maduro começa a trazer o outro para a consciência. Que a gente tá brigando, para quê? A gente é uma unidade. A gente tem que andar juntos, a gente é um time. Eu não tô contra você, eu tô a favor de você. Às vezes a gente fala algo para ajudar o outro, mas você toca na ferida dele. E aí o outro reage na hora, porque aquilo, gente, é algo que ele não consegue lidar com ele mesmo. E aí você tocou na ferida dele, ele vai reagir, ele vai gritar, ele vai brigar. É hora de você respirar e falar, olha, eu não tô contra você. Nós estamos juntos. Eu quero te ajudar. Eu quero fazer algo para você também. Vamos parar de discutir, vamos parar de brigar. E vamos chegar aqui num senso comum.
ser mais verdadeiro, ser mais sincero e andar em unidade. Esses são os 4 estágios de um relacionamento. E aí, o problema, né, gente, porque eu tô aqui fazendo essa série de lives sobre relacionamento, é porque a maioria acaba aqui, ó, quando os desafios começam, quando as provações começam, quando eu preciso olhar pra mim e lidar com as minhas sombras, quando eu preciso me conhecer, aí sim começam os desafios. E aí eu quero sempre apontar o dedo pro outro, e aí o outro começa a ser tudo de ruim na vida. E aí as famílias começam a desmoronar. E aí começam as ideologias, você merece ser feliz, você não merece um homem desse, né? E aí você vai querer largar e abrir mão de tudo. Abrir mão da família, do casamento, dos filhos, para poder buscar algo lá fora que não existe. Que também é uma ilusão, porque na verdade é você. Tá tudo aqui dentro, ó. Tá tudo aqui dentro. Eu tive muitas oportunidades de terminar minha relação e não voltar mais. Mas Deus foi me mostrando, sabe? Por isso que sem Deus a gente não consegue nenhum relacionamento. Porque a gente tem a parte humana e a parte espiritual, né? Na verdade, nós somos seres espirituais, né? Somos seres que encarnamos aqui na Terra e pegamos essa carne, estamos aqui para cumprir, né, uma missão, cumprir um propósito, para aprender, para crescer, para evoluir. Passamos esse período aqui. Mas nós somos espírito, né, nesta carne, e a nossa parte humana, ela é falha, a nossa parte humana, ela é pecadora, a nossa parte humana vai fazer você cair. Se eu preferir andar pela carne do que andar pelo espírito, eu não consigo manter um relacionamento, porque um relacionamento é uma instituição do reino, é uma instituição sagrada, é do céu, não é da terra. Se eu focar nos meus prazeres da terra, se eu não renunciar, né, aquilo que eu quero, o meu egoísmo, os meus desejos, para poder olhar para algo maior, o relacionamento não tem como dar certo. Ele vai cair, ele vai se desmoronar. Por isso que é tão importante ter essa aliança com Deus. Uma das perguntas que fizeram para mim foi isso: por que você, o que te fez, até leu, foi até aquele casal, ai gente, eu vou lembrar o nome dela, é um casal que fez encontro de casais com a gente aqui em Alphaville, no resort. Eles até vieram aqui em casa almoçar, a Cristina, lembrei, a Cris, colocou assim: o que levou você e o seu esposo a oficializarem a união matrimonial? Ela perguntou, uma das caixinhas de pergunta. E aí, gente, muito foi sobre isso, né? Foi sobre princípios, foi sobre aliança. Quanto mais você começa a viver pelo seu espírito, que é a sua parte mais sagrada, que é a sua parte mais transcendental, mais divina, você começa a viver, né? Você não consegue mais viver focado nas coisas da carne, esses prazeres momentâneos, né? Essas coisas mundanas. Você começa a olhar o mundo com outros olhos, né? E aí você começa a entender sobre os princípios, sobre a base, sobre o fundamento, sobre onde tudo foi criado. E aí existe o princípio da aliança. E aí não fazia sentido eu estar junto com ela sem a gente casar, se a gente oficializar se a gente consagrar a nossa relação a Deus. Porque eu comecei a entender que muitos dos desafios que nós vivemos foi porque a gente não estava firmado no princípio. Gente, isso é tão importante. Existe o princípio, né, que é o fundamento, que é a base de tudo. E existem as regras, né, as leis. Se você vive de princípio, você não precisa de regra, você não precisa de lei. Se você realmente é firmado naquilo que... Porque os princípios são fundamentos de Deus. Ele criou todos os princípios até o 6º dia. Depois daquilo, todos os princípios foram criados no início, né, da criação. Então é a base, é o fundamento. Quando você firma aquilo num princípio, não precisa mais de regra, de disciplina. Aquilo vira um lifestyle na sua vida. E aí eu entendi o princípio da aliança. Eu falei, gente, não faz sentido nenhum eu estar junto com ela sem a gente consagrar e sem a gente viver por esse princípio. Muitas vezes, gente, o inimigo entrou, muitas vezes a gente abriu brecha, porque a gente não estava firmado nesse princípio, firmado na base, na rocha. A gente precisa de base. Já viu um prédio ser construído de cima para baixo?
nem do chão. Ele precisa o quê? De fazer a fundação. Começa pela base, lá por debaixo da terra. Uma árvore, quando ela vai crescer, precisa de quê? Das raízes dela. A árvore, ela não cresce lá de cima ou pelos frutos. Ela primeiro cresce para baixo, porque ela precisa de uma base, de um fundamento. Tudo que vocês olharem que cresce, precisa dessa base. Precisa desse fundamento. Como o seu relacionamento vai crescer e vai dar bons frutos se não tem base, se não tem fundamento? Quando eu falo de família, que família é a base de tudo, é isso. Olha os relacionamentos atuais, né? As dores que a gente carrega. Pode olhar na sua família. Como é que foi a sua base? A sua base foi estruturada? A sua família realmente te nutriu? Tinha raízes que estavam te nutrindo emocionalmente, espiritualmente, fisicamente? Porque se não estava, aquilo foi crescendo, aquela árvore, né? Você cresceu e virou um adulto sem base, sem raiz. Ou com as raízes podres, né? Com as raízes feridas, com traumas, que vai ter que voltar naquela base e resolver isso. Por isso que a família é tão importante. Família realmente, gente, é a base de tudo. Se você vai, e tudo precisa, o relacionamento também, você precisa construir a base. Se o relacionamento começa a levantar sem essa base, por isso que muita gente fala assim, vamos começar, já começou errado, vai dar errado, né? Já começou o quê? Com a base ruim. Começou com a base, né? Sem essa estrutura, sem esse fundamento, sem esse princípio. O meu relacionamento começou sem base, sem princípio. A gente ficou junto, a gente não casou, a gente só juntou, né? Na verdade, então não tinha um princípio da aliança, não tinha não tinha essa base estruturada. Nós éramos duas crianças, na verdade, a gente ficou junto, eu tinha 19 anos e ele 20. Então eu não tinha base ainda, eu não ainda me conhecia. Muitos relacionamentos hoje em dia não dão certo porque são adultos, são crianças, né, em forma de adulto. Na verdade, a gente só tem idade de adulto, mas quem está dirigindo a vida são crianças. São crianças que se casam, são crianças que viram pais de outras crianças. Por quê? Porque não firmou a base, não tem uma base estruturada. Porque, gente, na verdade, não é culpar a sua família. Se eu for lá na minha família, lá na minha base, que foi minha mãe, meu pai, teve muitos erros. Meus pais se separaram, né? Então eu não tive essa presença paterna dentro da minha casa. Eu carrego muitas dores, só que agora eu cresci, eu já sou adulta. Então agora eu preciso me resolver. Eu preciso ir lá naquelas dores da minha infância, lá naqueles traumas, lá na minha base e resolver. E ressignificar, e refazer novas memórias. Porque enquanto eu não for lá e só querer construir, casar, ter filhos, profissão, com a base, sem ter estrutura, isso vai desmoronar. Isso vai cair. Uma hora vai vir à tona os desafios, vai vir algo. Por isso que relacionamento, gente, é lugar de crescimento. Relacionamento é lugar de individuação. O que é individuação para Jung na psicologia analítica? É você se conhecer, é você se conhecer mais sobre si, se individuar, ter a sua, ativar a sua identidade, é entender quem você entende? É se curar, é se libertar. E aí você vai conseguir isso nos relacionamentos. O outro vai te recrutar o tempo todo para você conhecer mais sobre si. Só que na hora que o outro começa, você não dá conta, porque dói, porque irrita, porque é tão difícil ter autorresponsabilidade. É mais fácil falar que o outro tá errado. É mais fácil falar que o outro o problemático é ele, não sou eu. Porque ir lá na sua base, ir lá na sua infância, vai doer. E lá naquelas dores que você teve quando você era criança e ressignificar elas não é fácil. Então é mais fácil culpar o outro, é mais fácil terminar o relacionamento e procurar outro, né? E ficar vivendo assim, ao invés de se curar. Gente, base é tudo, é princípio. Então, se você hoje tá num relacionamento desafiador, olhe para a tua base. Né? Olhe para aquilo que você carrega, vá lá na sua infância, vê suas dores, vê se não é projeção das dores do seu pai no seu cônjuge, das dores da sua mãe na sua mulher, vê aquilo que você carrega e ressignifica. Gente, eu falo que o passado ele precisa ser resolvido, ressignificado e perdoado. Enquanto a gente não for lá e resolver, relacionamento ele vai reeditar o seu passado. É através do seu relacionamento que ele vai trazer todo o seu passado à tona.
Eu contei uma vez um caso que eu já estava no meu processo de divulgação, já estava no processo de autoconhecimento, e aí eu estava brigando com ele. Um dia o L fez algo comigo e ele me deixou sozinha na sala e foi pro quarto conversar com os amigos. E aquilo me irritou profundamente, profundamente. Eu comecei a gritar, a brigar, a falar, é um absurdo isso. A gente marcou de ver filme aqui juntos, você vai pro quarto, me deixa aqui sozinha, falta de consideração comigo, falta de amor, falta de estar do meu lado, você não me ama, você não tá nem aí pra mim. E comecei a discutir, a brigar com ele. O Hélio não entendeu nada. Falou, que isso, amor, já tô aqui, já fui ali rapidinho atender o telefone. Porque o outro, gente, vai achar que você tá louca, né? O outro vai achar que você tá doido, porque não existe, mas porque é a sua ferida, não é a ferida do outro. E aí eu fui pro quarto, orei, porque aí eu já tinha essa consciência, e aí me veio à tona, porque na verdade eu tava projetando no L o meu pai. Quando o meu pai, que a gente separou da minha mãe, a gente ia passar férias com ele, ele preferia jogar buraco, ficar com os amigos dele do que ficar com a gente. Quando Ellen me deixou na sala, sozinha para ver filme, e foi lá conversar com os amigos no quarto, eu senti a dor da minha criança. É lá na minha infância, a dor quando meu pai me deixava. E aí, o Ellen voltou, eu vomitei tudo em cima dele, as minhas frustrações, as minhas dores, a minha dor de rejeição, de abandono. Ele não entendeu nada. Porque enquanto você não resolver isso, você vai exigir isso do outro. E o outro, gente, o outro só vai trazer à tona dores suas. Vocês entendem isso? Dá pra entender? O outro tá ali pra trazer aquilo que você precisa curar de você. Por isso que relacionamento é lugar de conflito. Relacionamento é lugar de individuação. É lugar, sim, gente. Não fuja do conflito. Não fuja daquilo que precisa ser resolvido. Porque é através do conflito que você vai encontrar a solução. Se você começa a fingir, eu e o Eli, por exemplo, no início do relacionamento, antes da gente se separar, a gente nem brigava. A gente nem brigava. Era uma paz o relacionamento, né? A gente fala, gente, a gente nem briga, nada acontece, né? A gente sempre tá bem. Gente, isso tá errado. Não existe relacionamento onde não há discussão, onde não há conflito. Por isso que a gente chegou a se separar. Porque não existe essa paz 100%, entende? Se tá assim, tem algo de errado. Os dois estão escondendo alguma coisa. Os dois estão deixando de mostrar a sua verdade. Os dois estão vivendo de máscara. Os dois estão vivendo fingindo alguma coisa. Porque não existe, né? Tá tudo muito, com muita paz, tá muito tranquilo esse relacionamento. Não tem como. Relacionamento é lugar de conflito. É lugar de discussão. Não existe relacionamento perfeito. Não existe. Então, na hora que vir algum desafio, na hora que vir algo que você precisa curar em você, não fuja disso. Como eu fui lá pro quarto orar e falar, Deus me mostra, por que eu tô brigando tanto com ela assim? E ele me mostrou o meu pai. E aí, gente, essa hora é a hora que você vai ressignificar o seu passado. É a hora que você vai lá nessa visão do meu pai me deixando para poder ficar com os amigos, para poder jogar buraco, e eu ressignificar essa memória. Porque enquanto eu não ressignificar isso, eu vou continuar atraindo relacionamentos e acontecimentos que vão me fazer me sentir rejeitada, que vão me fazer me sentir abandonada, como a minha criança sentiu naquela época, porque é uma dor. Eu preciso ressignificar essa memória. Eu preciso ir lá naquela memória e gerar uma nova experiência. Isso a gente chama de ressignificação de crenças, né? E porque é aquilo que você acredita. Se você carrega aquilo, você vai atrair aquilo para a tua vida. Até isso vir para a consciência. Agora, imagina se eu não tivesse essa consciência. Eu ia brigar com ele, discutir com ele, bater a porta do quarto, ir embora para casa, e a gente ia dormir brigado um com o outro. Outra coisa, gente, não durmam brigado com o seu cônjuge. Não durma, independente do que aconteça. Eu e o Hélio, tem dia que ele tá lá quase dormindo. Eu falo, a gente não vai dormir enquanto a gente não resolver. Dá 1h da manhã, dá 2 da manhã, dá 3 da manhã, nós estamos lá resolvendo. Porque eu não durmo mais de mal, sabe? Com coisas para ser resolvida, com coisas para ser falada e discutida. Não fuja dos conflitos, porque é através dos conflitos que você vai crescer, que você vai começar a se conhecer e conhecer o outro. Por isso que muitos relacionamentos acabam, porque as pessoas elas não querem se enxergar, elas não querem se conhecer, sabe? Elas preferem muito mais falar que o outro é louco, que o outro é doido, que o outro não dá valor pra ela, né? Que o outro não merece, que ele é todo errado, ao invés de olhar pra si e mudar a si. Gente, então é isso. Deixa eu ler outra perguntinha que me fizeram hoje. Ana, você acha possível
dar certo com uma pessoa que nunca teve nada sério, e nisso veio um filho. Meu filho tem 1 ano e 8 meses e temos uma relação boa, mas falta atenção dele com o filho, tempo de qualidade. Devo deixar para lá? Será que tem algo que eu não estou conseguindo enxergar? Gente, e aí tem vários pontos essa pergunta, né? O que eu entendi? Que ela se relacionou com uma pessoa que nunca teve um relacionamento sério com ninguém. Ele nunca assumiu nada sério. Só que nesse relacionamento dos dois teve um filho, né, que hoje tem 1 ano e 8 meses. E ele não consegue dedicar tempo de qualidade para esse filho, não consegue dar atenção para esse filho. Ela fala, o que eu devo fazer? Né, eu devo deixar para lá? Eu não consegui entender na pergunta se os dois estão realmente juntos, né, ou se eles são separados, só teve um filho, né, e ele é um pai que não fica com o filho, que não tem tempo de qualidade com o filho, e ela é mãe solteira, né, eles não estão juntos. Então vou tentar ajudar das duas formas. Primeiro, ele é uma pessoa que nunca assumiu um compromisso sério com ninguém. É muito difícil a gente dar aquilo que a gente não recebeu. É muito difícil a gente fazer pelo outro aquilo que a gente não conhece, né? Muitas vezes, gente, o relacionamento começa à base da imaturidade. Começa a se relacionar a duas crianças, né? Duas pessoas que não têm capacidade para ir, só que aí é no relacionamento que elas vão construir, né? Que elas vão amadurecer, que elas vão chegar nesse nível de autoconhecimento através dessa relação. Só que precisa ter muita paciência. Entende? Não é assim que as coisas vão acontecer. Nesse caso, ele não assumiu um compromisso sério, ele não quer assumir um compromisso sério. Então, são pessoas que não sabem lidar com o comprometimento, né? Que, ou ele foge, ou são pessoas que realmente não conseguem ter vínculo com ninguém por medo, né, por algum medo de rejeição, por algum medo de abandono. Então eu não quero sofrer, talvez guarda muita dor, então eu não quero me relacionar para não sofrer. Aí precisa entender, gente, porque cada história é uma história, cada um viveu uma experiência, né? Tem que olhar para os pais deles para poder ver qual foi a experiência da infância deles, se ele teve um amor mesmo de um pai, né? Se o pai pegou ele no colo, se ele teve essa segurança, ou se ele foi um menino que não se sentiu amado. E aí é muito difícil. Quando você não se sentiu amado, você dá esse amor pro outro. Porque muitas vezes a forma como eu me fui amada na infância é aquilo que eu acredito que é amor, né? Então, se meu pai foi violento, se minha mãe não teve tempo comigo, eu achava que aquilo era amor. Muito dificilmente eu vou dar um tempo de qualidade pro meu filho, né? Porque eu não recebi isso. Apesar que, gente, a gente sempre dá melhor, né? A gente sempre dá um pouquinho melhor pro outro, mas carregando ainda muito essa carga, sabe? Você não precisa deixar pra lá. Eu falo que muitas coisas a gente consegue mudar o outro através do nosso exemplo. Porque não adianta você ficar falando, né? Você vai falar, o outro vai ficar escutando aquilo e vai ficar mais irritado e não vai querer fazer. Mas é através do seu exemplo que você consegue transformar o outro, né? Através do seu amor. Então, passe esse tempo de qualidade com o seu filho, fique mais tempo com ele. E você pode sim falar o quanto é importante a presença dele. Gente, nunca falem mal, mesmo estando separado ou estando junto, independente. Fale mal do seu cônjuge para o seu filho. Eu já cansei de ver, olha seu pai não faz nada, seu pai não resolve nada, né? Vai lá, seu pai não sei o quê, ou então a sua mãe vive não sei o quê. Os próprios pais falam mal, né, de um pro outro, pro filho. Quando tá separado, então, é pior ainda, né? Porque aí você começa a falar mal do pai que te largou pro filho, começa a criar aquela energia, né, pro seu filho já. Então, não fale. Por mais que ele não dê esse tempo de qualidade, entenda que ele é imaturo. Isso é imaturidade, é falta de amor, que ele não recebeu, entende? Então, como é que você pode fazer ele mudar? Dando amor pra ele. O amor cura, o amor transforma. E não brigando, não exigindo, mas também não deixe pra lá. A gente não pode ser omissa, né? Porque o seu filho precisa da presença de um pai. Precisa. Se vocês estão separados, ele precisa mais ainda. Se vocês estão juntos, também. Mas se ele não tá dando, por exemplo, se são pais que se separaram e o pai abandonou o filho, esse filho precisa de uma presença paterna, de algum homem para ser uma referência na vida dele. De todo jeito ele precisa.
Porque aquele filho que não teve um pai ou que não tem uma presença paterna na infância, né, de masculina na sua infância, vão ser filhos que não vão conseguir se posicionar no mundo. Vão ser filhos que não vão conseguir, vão ser adultos, né, que não vão conseguir ir para o mundo, entende? Tomar decisões, se posicionar, se colocar, ter ação, ser ativo, ser proativo na vida, porque isso é o pai que dá para o filho, né? O pai, ele posiciona aquele filho para o mundo. Então, se eu não tive aquele pai, vai faltar isso em mim, se eu não tiver aquela presença masculina. Então, isso é muito importante, tá? Não deixe para lá. Sempre dê amor, porque o amor, ele realmente cura. E a vida, gente, ela traz para poder nos ensinar. E com certeza, né, eu acredito que esse filho veio para ele para poder ensinar ele sobre comprometimento. Né? Então, ele é uma pessoa que nunca se comprometeu com ninguém, que não tem nada sério, tem um filho. E aí esse filho vai trazer para ele essa responsabilidade, né? Na dor ou no amor, mas muitas vezes é na dor, viu, gente? Que a vida, a gente aprende, a gente começa a evoluir. É através da dor mesmo. Poucas vezes é pelo amor. Então, esse filho vai trazer isso para ele, essa autorresponsabilidade, tá? A vida pode ter levado isso para ele. E outra coisa que eu anotei aqui, indicar pessoas para ele ouvir. Começa a fazer ele escutar pessoas na internet. Manda uns vídeos da internet para ele de pais que você admira, de homens, governantes do seu lar, sabe? De famílias que você se inspira nelas. Eu tenho várias. E aí você começa a mandar para eles alguns vídeos. Tanta gente na internet boa, sabe? Tantos pais que educam seus filhos, pais governantes, pais presentes. Ele começa a mandar isso para ele, começa a colocar conteúdo de maneira muito sutil, para ele poder começar a mudar, entende? Mudar de ambiência, mudar as coisas que estão, as referências dele, tá? E outra, aqui, eu coloquei aqui, gente, porque a gente eu sei que é importante a gente olhar para o outro, mas eu vou, na minha vida, gente, como terapeuta, eu sempre vou botar na tecla da autorresponsabilidade. Sempre. Então, não dê desculpa. Tá? Assim, a gente sempre vai querer que o outro faça, né? Que o outro se movimente, você, entende? Faça algo para aquilo acontecer. Se tá faltando tempo de qualidade do pai com o filho, pense em algo para vocês fazerem juntos, para os dois ficarem mais próximos. Compra um brinquedo para sua casa que vai fazer ele passar mais tempo com seu filho. Ou então, programa uma viagem, sabe? Começa a fazer coisas para poder fazer com que aquele filho passe mais tempo com aquele pai de maneira bem sutil, entende? Porque enquanto a gente estiver na vítima querendo que o outro, né, apontando, a gente pode mudar, entendeu? A nossa atitude pode mudar para fazer aquele filho passar mais tempo com aquele pai, entende? Ana, no caso ao homem que perdeu o seu pai com 5 anos, o que você diz sobre essa situação? Um homem que perdeu... Aí precisa olhar o seguinte, Cris, esse homem, uma criança de 5 anos de idade perdeu o pai. Ele teve uma outra referência masculina na vida dele? E como que a mãe lidou com isso, né? Porque o amor de mãe é diferente do amor de pai, né, gente? O que a mãe dá para uma criança é diferente do que o pai dá para uma criança. Por isso que precisa dessas duas referências na sua infância. Se ele não teve, ele pode carregar essa dificuldade de se posicionar no mundo. Entende? De ter sua decisão, de saber da tua identidade, de ter governo, de resolver conflitos. Entende? Isso é muita energia masculina, isso é muita energia de um pai. A pessoa que não teve essa firmeza, esse pai, para levar esse filho para o mundo, ela vai ter essa parte fragilizada. Tá? Lidar com dinheiro, lidar com finanças, né? Ter essa governança. Isso vem muito da energia masculina do pai. E aí é isso que eu fiz para essa resposta. Abriu a minha mente agora sobre isso. Uau! Ai, minha linda! Eu respondi sua pergunta. Foi ela que me fez, gente, a pergunta. O que levou meu esposo a oficializar o matrimônio? Eu respondi mais cedo. Acho que você não estava na live ainda. Foi por causa de princípios, da aliança e foi a mudança de rota. Metanoia.
Quando a gente começa a sofrer essa metanoia, né, a você mudar a sua visão, arrepender daquele passado, você abrir mão daquele passado, abrir mão de tudo que você vivia, daquela natureza suja, daquele pecado, e você arrepender e mudar de rota, você realmente começa a querer outra. Aí eu quis oficializar o meu casamento, quando eu sofri essa mudança de rota, tá? Vamos ler a próxima pergunta. A gente, é muita pergunta, mas não vai dar para ler todas. Ana, me sinto exausta com as crianças, que não consigo mais namorar com meu marido. Sou muito cobrada por ele. Por ele, a gente namorava todos os dias. Quando elas dormem, eu já capotei junto. O que eu faço? Gente, isso aqui eu sei que muita gente passa disso. Eu também passei quando o B era novinho, né? Porque não tem como. Quando a gente tem criança nova, né? Quando a gente tem filhos, e principalmente nessa primeira infância, que ele exige muito de nós mães, a gente realmente vai dedicar um pouco mais de tempo para os nossos filhos, e o nosso esposo vai querer, ele quer o nosso tempo, ele quer namorar com a gente, ele quer que a gente fique junto, só que realmente nós vamos ficar exaustas. Mas tem como mudar isso, tem como a gente transformar isso com pequenos atos. Gente, eu falo que não é fácil, mas é simples. Igual Jesus é simples, né? É na simplicidade, é nos pequenos detalhes. Primeiro, a gente precisa entender a escala de prioridades na nossa vida, tá? É claro, é lógico que quando você tá com um bebê novinho, né, você vai dedicar mais tempo, porque ele vai te exigir mais esse tempo, ok? Mas existe essa pirâmide de prioridades no relacionamento pro casal. E, gente, a ponta da pirâmide, primeiro, prioridade, Deus. Deus é a prioridade na sua vida, tá? Isso para o casal, né? Eu tô falando para individual, tá? Deus é a prioridade na sua vida. Em segundo, é o seu esposo. Em terceiro, que vem os seus filhos. Aí você fala, Ana, mas o meu esposo vem primeiro que os meus filhos? Vem. Porque você vai envelhecer com ele. Os seus filhos, eles estão ali passando um tempo com você. Se você vai, a gente fala que o Pablo fala muito de treinar, né? A gente treina os nossos filhos. A gente tá ali para poder cuidar deles, treinar eles da melhor maneira possível, ensinar eles sobre princípios, ensinar eles sobre o amor de Deus, ensinar eles tudo, mas eles vão voar. Eles vão criar a própria família deles. Né? Vai chegar num momento que eles vão deixar pai e mãe e se unir a outra mulher. E aí vai ser a família deles, né? A próxima família. A primeira família é o pai, mãe e filho. Mas na hora que aquele filho cresce, sai, ele constrói a sua própria família. E aí quem vai ficar é o seu esposo. O que acontece muito é que quando o casal tem um filho, a mãe deixa de ser esposa e vira só mãe. Né? Ela deixa de olhar para o seu marido e fica ali dando toda a prioridade para o seu filho, todo o olhar. É lógico, gente, que a gente precisa cuidar do nosso filho, mas a gente não pode esquecer que nós continuamos sendo esposas, que nós precisamos de cultivar, de regar o nosso casamento, a nossa relação. É fácil? Não é, mas é simples. E isso é uma decisão dos dois, porque o seu esposo, ele cobra de você, né? Eu quero namorar todos os dias, eu quero ficar com você, mas as crianças dormem, você já capota. Lógico, você tá exausta, porque cuidar de menino, gente, é exaustivo. É mais exaustivo do que trabalhar fora, né? Quem é mãe sabe, cuidar de filho o dia inteiro não é fácil. Só que você pode programar. Porque, gente, quando você quer algo, você faz aquilo acontecer. Se aquilo é prioridade na sua vida, se você colocar como uma das suas prioridades, passar um tempo com seu esposo, isso precisa ser sua prioridade, uma delas, você vai fazer aquele momento acontecer. E aí você pode começar a conversar com ele. Falar, amor, eu quero ficar com você também, mas eu tô me sentindo muito cansada, porque eu fico muito tempo com os meninos. O que a gente, com meus filhos, né, com o filho, o que a gente pode fazer? Quando você chegar do trabalho, vamos dividir as tarefas, né? Você fica um pouquinho com eles para eu poder tomar um banho, descansar um pouco, pra gente, ou então você faz eles dormirem enquanto eu descanso e arrumo para poder te esperar mais tarde, né? Sabe por quê, gente? Porque é interesse dele também ficar com você, né? Por isso que eu falo que relacionamento é um time. Vocês estão juntos ali, não existe, vocês não estão contra. Então vamos fazer isso acontecer, vamos fazer, lógico, todo dia,
Não dá, né? Mas vocês podiam pegar um dia da semana, né? Ou pegar, ou fazer algo diferente. Pode também, gente, usar pai, mãe, né? Fica com meu bebezinho hoje, fica aqui hoje. Só peço uma coisa pra vocês: não deixe o relacionamento de vocês por causa dos seus filhos. Não use os filhos como desculpa para não cultivar a relação de vocês. Não deixem de ser esposas, tá? Mesmo com filho pequeno. Tem como, é só vocês quererem, entende? Existe, gente, é algo que é muito forte, porque se você começa a dar desculpa, né, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, então você vai dar desculpa a vida toda: tô cansada, tô exausta, meu esposo, eu olho o menino o dia inteiro. Mas se você quer no seu coração, você vai fazer aquilo acontecer. Você vai conversar com ele, é de interesse dele, como eu disse, então ele também vai dar um jeito para aquilo acontecer. Só não deixe seu esposo de lado por causa dos filhos, porque a conta vai chegar. Eu já tive casais, já conversei com casais que no início do relacionamento, principalmente quando o filho acaba de nascer, né, o primeiro ano, o segundo ano, e aí a mãe ficou por conta de criança, ficou por conta dos filhos e se esqueceu do esposo. Quanto isso traz ferida para a relação. O quanto isso abre brecha. Abre muita brecha. Gente, quando o esposo ele tem uma maturidade maior, né? Quando ele realmente entende, e isso é muito conversado. Por isso que ontem eu falei sobre o diálogo, né? Um dos pilares para um relacionamento saudável é o diálogo. E nesse momento, quando a gente tem criança pequena, a gente precisa ter diálogo, precisa falar, precisa conversar, entende? Precisa se entender, senão vai se perder. Eu já vi muitos relacionamentos, gente, se perderem, traições nesse início, sabe? Porque e outra coisa, a esposa, né, a mãe, nem cuida dela também. E eu entendo que eu ficava de pijama até meio-dia, 1h da tarde. Quem é mãe aqui sabe, a gente não conseguia nem escovar dente, na verdade, né, de cuidando dos filhos e tudo. Isso é normal, mas dê prioridade para aquilo que realmente, né, não coloque só a sua energia nisso e use isso como uma desculpa para o seu relacionamento ir desmoronando, né, e acabando. Porque, gente, relacionamento é como se fosse uma plantinha. Ele precisa de cultivar todos os dias um pouquinho. Você precisa ir lá de colocar. Então, é desafiador? Mas se vocês forem um time, se vocês andarem juntos, e mulher, traga pra emoção. Conversa, tem diálogo: amor, eu tô muito cansada, o que a gente pode fazer para poder melhorar? O que a gente pode fazer juntos pra gente ter o nosso momento, pra gente poder ficar juntinho, pra gente poder namorar? Vamos sentar aqui, vamos decidir, vamos olhar, vamos fazer eles dormirem mais cedo, né? Ou vamos colocar ele, né, deixar eles com nossos pais ou com algum amigo algum dia. Gente, se vira, mas não deixe o relacionamento cair na rotina. Não perca essa intimidade de vocês no início, quando com um filho pequeno, porque isso vai abrir brecha. Acreditem em mim, gente, isso não é bom, tá? Então, o que eu faço? Pede ajuda pra ele, tá? Quando os dois querem, fala: amor, me ajuda pra gente poder ter um momento nosso, tá? E criem algo, isso é muito simples, né? Criem momentos que dê pra vocês dois passarem juntos, nem que seja pouquinho, gente, não importa. É a regadinha, né, na plantinha que vocês precisam. A gente precisa, eu vou falar agora que vocês... eu falei sobre isso, né, de ter esse namorar. Eu quero namorar, meu esposo quer namorar todos os dias. Eu quero falar de algo muito importante de uma relação, que é o amor eros. Existem 3 tipos de amor, né? O amor ágape, que é o amor do pai, que é esse amor de Deus, o amor incondicional. O amor filéu, que é o amor de irmandade, né, de irmãos. O amor eros, que é essa paixão, que é essa atração, que é esse amor da novidade. E aí, muitos relacionamentos que vieram conversar comigo falando: eu não sinto mais amor por ele. Na verdade, não é que não sente mais amor, é o amor eros que acabou. É esse, sabe assim, essa paixão, essa atração, essa coisa do frio na barriga. Isso que tá acabando. Por quê? Porque isso, o eros tem muito naquela primeira estágio que eu falei no início da live. Sabe aquele primeiro estágio da paixão? O eros tá lá no topo, o desejo, a vontade, o tesão, e tá lá no início, né? Nos 2 primeiros anos, primeiro ano, segundo ano. E isso com o tempo, gente, eu tô há 17 anos com ele. Imagina,
né? É impossível ter aquele, né, a paixão de quando a gente se conheceu, que a gente não conseguia, eu era uma coisa. Ele não tá aqui pra falar, mas era aquele grude, a gente não se desgrudava, aquela loucura, né, de ficar junto, de beijo, abraço, aquele negócio que senhor, aquele fogo no início, né? E é lógico que isso vai diminuindo, porque essa paixão vai se transformando em amor, né, no decorrer desse relacionamento. E como eu faço para poder ativar isso, Ana? Como eu faço para poder, eu quero voltar com esse tesão, com essa vontade, com esse desejo, com essa atração com meu esposo? Novidade. Vocês precisam de novidade na relação de vocês. É a novidade, gente, que vai ativar, né, a dopamina, que vai ativar esse sentimento, esse frio na barriga, essa coisa louca. Tem uma técnica que eu vou deixar para vocês também muito legal, que eu aprendi no encontro de casais que eu fiz, que é o grupo do amor e sexo. É muito legal isso. Você vai criar um grupo entre você e o seu marido, só de vocês dois, que é um grupo só para falar as coisas mais íntimas, entende? Só para vocês poderem mandar: amor, tô com uma saudade de ficar junto hoje, amor, sabe assim, e instigando e trazendo algo para vocês, para poder, gente, já criar esse clima, para poder ter essa coisa, sabe, de vontade. Vocês podem também programar viagens. A gente faz também, que é uma coisa que eu botei aqui, eu botei várias tarefinhas, vou falar agora que a live tá acabando, que chama memórias semanais. O que é isso? Cada semana vocês vão criar uma memória no relacionamento de vocês. Não importa o dia, tá? Mas vai existir memórias semanais. Cada semana um vai ficar responsável. Então, essa semana eu sou responsável pela memória semanal aqui de casa. Então, eu vou fazer um jantar à luz de velas. Ou eu vou levar o L para poder almoçar fora. Ou fazer um café da manhã especial. Ou levar ele para ver o pôr do sol. Enfim, eu vou criar algo dentro dessa semana que seja novidade. Algo que não é corriqueiro, que não é rotineiro na nossa vida. Para poder gerar essa novidade. Gerar esse algo novo no nosso relacionamento. Gente, pro Eros existir, precisa de novidade. Por isso que muitas vezes o que tá lá fora é mais atrativo. Por quê? Porque o que tá lá fora é novidade. Entende? Por que existe traição? Por que existe muitas coisas, né, que as pessoas ficam? Porque elas precisam de dopar. Isso, gente, é químico. É químico. Um dia eu vou fazer uma live só sobre os hormônios da felicidade, né? Ocitocina, dopamina, serotonina. E aí a dopamina é isso, sabe? Você vai precisar, o seu organismo vai querer isso muitas vezes. Então, se você não tiver isso na sua relação, você vai buscar isso lá fora, de alguma forma. Comece a ter novidade no seu relacionamento, qualquer uma. E aí faça então essa tarefinha, são as memórias semanais, para você ativar esse Eros de novo. Gente, tudo, comprar coisinhas novas para vocês, uma lingerie nova, né? Sei lá, gente, namorar em lugar diferente, sabe? Enfim, pense naquilo que vocês faziam lá no início do namoro, né? Namorar no carro, enfim, eu sei que isso não é errado, né, gente? Isso não pode. Mas assim, qualquer coisa que vocês faziam lá no início, traz isso pra hoje também, entende? Começa a gerar isso, porque, gente, relacionamento que cai na rotina não tem jeito. E aí você não pode deixar, porque se começa a deixar, é como se fosse uma ladeira abaixo, né? Começa e vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Faz uma viagem de final de semana diferente, compra uma roupa diferente, né? O Hélio, eu falava muito com ele, que ele ficava muito encantado comigo, assim, né? Mas por quê? Eu sempre tive essa questão desse amor, dessa novidade na minha vida. Então, eu sempre tinha novidade pra ele. E não é novidade de coisa só relacionada a sexo, não, gente. Tipo assim, do nada eu pintava meu cabelo. Eu chegava lá loura, maravilhosa, sabe? Ou eu colocava, fazia o segundo furo. Ou eu clareava os meus dentes, né? Eu fazia algo. Ou eu pintava minhas unhas. Ou eu comprava uma roupa bonita. Enfim, gente, o Hélio, ele pode até confirmar se ele estiver aqui na live. Toda semana, toda hora eu tinha uma novidade pra ele. Eu tinha algo que ele olhava e falava: nossa, amor, sabe assim, algo que instigava nele esse amor Eros, entende? Que dava pra ele essa sensação. Pra gente manter esse fogo aceso, precisa de novidade. Precisa de algo, né? Algo novo. Sempre. Senão vai cair na rotina.
Então é isso. A outra tarefinha, nós estamos chegando no final da nossa live, tô dando só as tarefinhas agora. Então a primeira tarefinha é o planner do casal. Senta com seu esposo esse final de semana, vocês vão fazer o planner de vocês. Qual que é o planejamento do futuro? Onde vocês querem chegar? Primeiro, gente, é individual, tá? Vocês vão ver como é que isso vai fazer. Vai cair muitas fichas. O que você quer, amor? Quais são os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades? Aonde você quer chegar profissionalmente, né? Em todos os quesitos. E aí você também escreve quais são os seus sonhos. E aí quando você fizer o seu e o dele, vocês vão entrar em unidade. E agora, quais são os nossos sonhos? Aonde a gente quer chegar juntos? Esse é o planner do casal. Eu preciso conhecer o meu esposo, eu preciso entender quais são os sonhos dele, quais são aqueles desejos mais íntimos dele, né? Para a gente poder entrar em unidade. Senão eu vou começar a querer uma coisa, ele vai estar querendo outra, não vai ter diálogo, uma hora cada um vai para um lado, você não vai nem conhecer a pessoa que está do seu lado mais. Você vai falar, gente, parece outra pessoa, a gente não tem nada a ver, igual a gente fala, né? Porque faltou diálogo. Né? Essa pessoa, gente, é que você escolheu para ficar junto. Então, faça dar certo. Né? Faz igual eu falei com ele quando a gente voltou da última vez agora. Eu falei, amor, a gente pode estar assim, cagado. A gente pode estar morrendo, brigando. Eu posso não querer olhar na sua cara. Mas não tem chance mais de dar errado. A gente vai fazer dar certo. Não existe segunda opção. Não existe separar mais. Não existe isso. Agora nós vamos ficar juntos até... Você vai ter que me aguentar. Até a gente ficar velhinho, caquético. Você vai ter que me aguentar. Então a gente vai ter que fazer dar certo. Pode brigar, pode discutir em dia, gente, que eu não consigo olhar pra cara dele. De tanta raiva, irritada. Mas eu vou ter que ficar com ele. É a pessoa que tá do meu lado. Entende? Então a gente vai ter que fazer dar certo. E faça de uma maneira leve. Faça de uma maneira gostosa. Entende? Porque depois que você decide isso, acabou. Né? Não tem meio termo. Vai ter que dar certo, meu filho. Cagado, brigando, discutindo. Teve um dia que eu tava brigando com ele no carro. Aí eu pensei, eu não acredito que eu vou ter que ficar com ele o resto da minha vida. Aí eu olhava assim e falei, vou ter que. Aí eu olhava e brigava, amor, mas não é possível. Ou a gente vai resolver isso, ou então... E é isso, entende? É ter certeza que não tem outro lugar. Porque relacionamento, gente, casamento hoje ficou tão banal, né? Que qualquer um acha que qualquer coisinha não é. Faça dar certo, entende? A gente fala brincando assim, gente, mas isso é muito sério. Plano do casal. Segundo, vocês vão fazer uma pergunta pro seu cônjuge esse final de semana, que é: o que te faz se sentir amado por mim? Primeira coisa para perguntar para eles é: você se sente amado por mim? Ele vai falar assim, sinto, ou mais ou menos. O que eu posso fazer para você se sentir amado por mim? Vocês vão se surpreender com as respostas. Se surpreender. Às vezes, a única coisa que ele quer é que você fale um eu te amo para ele. Você falou eu te amo pro seu esposo hoje? Amor, eu te amo. Às vezes, a única coisa que ele quer para ele se sentir amado é isso. A gente fala muito das 5 linguagens do amor, né, gente? E vocês precisam entender isso. Qual que é a sua linguagem de amor? O que eu preciso fazer para você se sentir amado por mim? E comece a fazer. Sabe por quê? Porque essa é a pessoa que você escolheu. Entende? Essa é a pessoa que você vai viver, que você vai construir uma vida, que vai realizar os seus sonhos junto com você. Então, o que eu puder fazer para poder transformar a sua vida, deixar a sua vida melhor, fazer você se sentir amado, eu vou fazer. Então, quando ele te fala, olha, eu me sinto amado quando você faz um café da manhã para mim. Imagina! Eu me sinto amado quando você me abraça por trás. Eu falei com meu esposo esses dias uma coisa, falei, amor, eu gosto tanto quando você fica perfumado, porque o Hélio não era de passar muito perfume, né? Ele não usava muito. Mas eu gosto disso, só que eu nunca falava pra ele, né? E aquilo começava a me irritar e tudo. Até que um dia eu falei, gente, por que eu fico? A gente precisa de diálogo, isso é maturidade no casal. Aí eu falei, amor, eu me sinto tão feliz, eu fico, eu sei lá, eu olho pra você de um jeito diferente, você é tão gostoso quando você tá perfumado. Gente, no outro dia, na hora que a gente foi sair pra trabalhar, o perfume dele eu sentia do corredor. Que é isso, amor? Que você tá cheiroso demais. E aí aquilo ele falou, amor, agora eu tô. Aí eu peguei, eu abracei, beijei ele. Sabe por quê?
E isso foi porque eu simplesmente falei pra ele. Eu poderia não ter falado. E aquilo ficava remoendo. Por isso que é importante. Faz isso esse final de semana. Fala pra ele, fala assim, amor, eu gosto quando você... 3 pontinhos. Aí você fala, amor, eu gosto quando você me dá um beijo no pescoço. Eu gosto quando você anda perfumado, né? No meu caso. Eu gosto quando, sei lá, eu gosto quando você me trata com carinho, ou fala essas coisas comigo, ou sei lá, me pega no colo. Gente, a gente precisa de ter diálogo no relacionamento. É por isso que eu falei que é simples. É porque a gente não faz, mas é tão simples. Eu fiz também aqui a data do amor. Isso aqui a gente usa sempre a data que vocês casaram ou que começaram a namorar, né? No meu caso era todo dia 17. Hoje é dia 22, passou. Dia 17. Eu acho que esse mês a gente não fez. Aí eu ensinando coisas que eu não tô fazendo. Mas, gente, vai pegar a data que vocês casaram, né? E aí vocês vão fazer o dia do amor, a data do amor. Então, é claro, gente, que todo dia é dia, né? Todo dia é especial. Mas aquela data, que é a data que vocês casaram, todo dia 17 de cada mês, que é a minha data. Cada um tem a sua. Vocês vão fazer algo especial, né? Não precisa ser ir pra cama, nada não, gente. É mandar umas flores pra sua esposa. Fazer um café da manhã especial. Entende? Fazer algo diferente. E assistir o pôr do sol juntos, que eu amo. E almoçar juntos. Talvez vocês nunca almocem juntos, mas nesse dia vocês vão fazer um esforço para poder estar junto e almoçar juntos. Então vai ser a data do amor, tá? São 6 tarefinhas que eu vou dar para vocês, tá acabando. A outra, eu já falei que é fazer o grupo de amor e sexo, que é aquele grupo só de vocês dois, pra falar bobagem de vocês dois, pra falar, não, amor, me deu uma saudade de estar com você hoje. Amor, se prepara, que hoje à noite nós vamos ficar juntos. Ou então manda um coraçãozinho, ou então manda aqueles foguinhos, sabe? Do nada, assim, no meio do dia. Vai ser um grupo onde vocês vão começar a estreitar essa intimidade, tá? E esse grupo é só pra falar isso. É um grupo só de vocês dois, para poder ativar, né, essa chama, tá? E a outra tarefinha é essas memórias semanais, para vocês criarem memórias no relacionamento de vocês, tá? Uma vez por semana, são memórias semanais. Então essa semana precisa criar uma memória de alguma coisa, tomar um sorvete na beirada da praça é uma memória, é algo, né, que vai ficar ali marcado. Ficar até de madrugada conversando, assistir filme, comendo pipoca, né? Enfim, gente, é tão simples, né? E percebem que não são coisas que precisam de muito dinheiro, né? Por isso que eu falo que é simples a gente ativar o nosso relacionamento. É só a gente querer ter um relacionamento saudável, ter um relacionamento gostoso, né? A Mari, família forte aguenta qualquer coisa. Como Deus ama isso que você tem feito. Ele realmente está contigo nisso. Amo você e amo seu coração. Ai, Mari, sua linda. Também te amo, amor. Que coisa linda e preciosa isso que você está falando, Ana. Ana, que bênção te ver tão transbordante. Ei, Maura, tudo bem, amor? A linguagem do amor é um conhecimento essencial para qualquer relacionamento. Isso mesmo, Thaís. Para qualquer relacionamento, gente. Você precisa entender o que faz feliz o outro. Eu tava conversando com uma amiga minha esses dias e ela falou assim, Ana, não adianta, o meu esposo, ele me dá presente, ele me dá cesta de café da manhã, ele me dá tudo, só que ele não fica do meu lado, ele trabalha o dia todo, mal passa final de semana em casa, porque a profissão dele exige muito dele, tá na rua, tá trabalhando. E aí, gente, não adianta, porque a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Então, esse homem pode dar o mundo para ela de presente. Ele pode mandar flores, ele pode mandar a joia, mandar brinco de ouro, mandar o que for. Ela não vai se sentir amada por ele por causa disso. Agora, se ele chegar em casa, sentar do lado dela e falar, amor, vamos ver um filme juntinhos agora? Vamos caminhar juntos hoje? Vamos ver o pôr do sol? Vamos ficar um pouquinho aqui? Gente, essa mulher desmonta. Porque a única coisa que ela, para se sentir amada, ela precisa de ter tempo de qualidade com ele. Nem que seja assim, o tempo de qualidade não é o dia inteiro, é 20 minutos, é meia hora, enfim, é aquele momento onde você vai estar ali à disposição daquela pessoa. É um tempo de qualidade com ele e isso faz ela se sentir amada. Por isso que é importante a gente conhecer a linguagem de amor do outro. Porque às vezes está se esforçando tanto e o outro não está se sentindo amado por aquilo. E às vezes, gente, por causa disso daqui, você vai fazer uma mínima coisa, ele vai se sentir tão amado,
sabe? Por exemplo, a linguagem de amor do Hélio, ele tem toque, né? E aí é muito engraçado, porque a linguagem de amor que você tem é aquilo que você vai dar pro outro. Gente, se sua linguagem de amor é presente, você vai encher o outro de presente. Existe muito disso, sabe? A gente fazer pro outro aquilo que a gente quer que o outro faça por nós. Por isso que precisa de dialogar, precisa de comunicar. Amor, eu me sinto amada quando você me elogia. Esse dia eu falei pro Hélio, porque a minha linguagem de amor é palavra de afirmação. E aí eu me arrumo, eu me enfeito e ele nada. Não falava nada. E até um dia eu falei, amor, eu me sinto amada quando você... eu não falei assim, eu falei, não, amor, eu gosto tanto quando você me elogia. Tive que falar. E aí agora, não, amor, você tá linda hoje, amor, você tá uma gata hoje, você tá não sei o quê. Aí, porque, gente, isso é cada um se sente amado de alguma forma, né? Que são as linguagens de amor. Isso é muito, muito importante pro relacionamento. Então tem que comunicar. Fala pra ele o que faz você se sentir amado. Isso é simples, mas é muito precioso. Ana, saudades, e você é muito especial. Gratidão a Deus por ter te conhecido. Saudade do QGR na sua casa. Ai, Cris, também, você tem que vir aqui visitar a gente. E vir aqui no nosso QGR. Vim pro QGR toda quarta-feira. Esses dias eu fiz, ei, Ana, maravilhosa. A Ana, linda. E quando eu descobri a linguagem de amor dele, eu só precisava fazer um bolo ou uma massagem para ele se sentir amado. Tá vendo, Thaís? É sobre isso, gente. É simples demais. Entende a linguagem de amor do outro que você vai ver o quanto é simples o outro se sentir amado por você. E o quanto o relacionamento, gente, pode ser transformado. Nossa, a coisa que eu mais desejo no mundo, para terminar a live, né, gente, que essa live tá ficando gigantesca, é que nós tenhamos relacionamentos saudáveis, felizes, reais, de verdade mesmo. Relacionamento, a gente consegue ficar 100% ali dentro, onde a gente tem intimidade, onde a gente pode falar o que a gente está sentindo, sem reservas, onde a gente aceita o outro como o outro é, onde a gente é um time, uma unidade, uma equipe, onde nós estamos ali para os dois se ajudarem e crescerem juntos. Um relacionamento onde existe unidade, onde existe intimidade. E aí você falando, isso é impossível. Não é, gente. Eu acredito, eu até arrepio quando eu falo isso, porque eu acredito tanto nisso, tanto, porque os relacionamentos hoje estão tão banais, né? Os relacionamentos estão tão de fachada, estão tão assim, só para poder mostrar para a sociedade. E isso, gente, não faz ninguém feliz. Isso não faz sentido mais. Tá fora de moda. Relacionamento para o outro ver, isso não... Eu quero ter relacionamento dentro da minha casa, sabe? Eu quero chegar em casa e me sentir bem, feliz, amada. E tem como isso acontecer, sabe? Isso é real. E é o que eu mais desejo, gente. É o que eu mais sonho pra mim e pra todas as pessoas no mundo que tenham relacionamentos assim. Famílias plenas, saudáveis, felizes, mesmo com os desafios, que não é fácil, mesmo diante de dificuldade, né? Porque a nossa parte humana, ela vai vir à tona, a gente vai errar muitas vezes, mas o relacionamento onde existe perdão, onde você olha para o outro com um olhar como Jesus olha, com um olhar benevolente, compassivo, com o olhar mais amoroso possível, entende? Isso é muito, 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 muito importante. Eu acho você lindíssima, como uma princesa, muita inspiração. Faça sempre essas lives para ensinar a energia feminina para as mulheres. Ai, linda! Obrigada, Cris! Ai, que lindo sua mensagem. Muito lindo. Essa mulher tem conteúdo de verdade, carrega a doçura do Espírito Santo e o amor e a alegria de Jesus. Te amo. Também te amo, Mari. Sua linda. Tô com saudade também. Você tem que vir aqui depois me ver, tá? Família é dom de Deus. Gente, é isso. Gratidão para vocês que ficaram aqui.